Outro dia me deparei com um site interessante. Ele mostra o crescimento da população mundial em tempo real. Não faço ideia de como suas fontes sejam alimentadas, mas me chama a atenção a quantidade de mortes em um único dia no nosso planeta. A ONU estima que morram por minuto 102 pessoas, o que daria a assombrosa marca de 6.120 mortes por hora e 146.880 mortes por dia. Mas, por mais comum que pareça, a morte é um elemento estranho a todos nós. Talvez a resposta esteja na Bíblia, onde afirma que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e também pôs no coração do homem a eternidade. Jesus realizou muitos milagres ao longo de seu ministério terrestre, mas o maior deles e mais extraordinário foi a ressurreição de seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. O próprio Cristo disse que ele também morreria, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria para trazer para nós a vida eterna. Ou seja, Cristo venceu a morte e ele tem todas as respostas que nós precisamos sobre esse intrigante tema. Jesus não tinha uma casa para morar, e era na casa de Lázaro, Marta e Maria que ele encontrava abrigo depois de suas longas viagens pregando o Evangelho do Reino. Jesus gostava de estar na casa de Lázaro porque era uma casa de amigos íntimos. Ali ele estava longe dos sisudos fariseus, longe da crítica. Ali ele podia abrir seu coração aos amigos que tanto apreciavam. Certo dia, Lázaro adoeceu. Jesus não estava por aí e as irmãs de Lázaro mandaram mensageiros até Jesus para avisá-lo da doença. Quando os mensageiros chegaram até Jesus e deram a ele a notícia da doença de Lázaro, Jesus não se apressou em atender o pedido. Os discípulos até estranharam que Jesus tratasse com uma certa indiferença ao anúncio da doença do seu amigo. Mas Jesus disse para os discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O tempo passou e finalmente a mensagem chegou de que Lázaro já estava morto. E Jesus disse então para os discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para despertá-lo. Com essas palavras, Cristo comparou a morte a um sono. Finalmente, então, Jesus se dirigiu para a casa de Lázaro, Marta e Maria em Betânia. E quando chegou em Betânia, as irmãs vieram até Cristo e disseram para ele uma grande verdade: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido nosso irmão. Era verdade. Se Jesus tivesse ido para Betânia, Lázaro não teria morrido. Mas Cristo se deteve alguns dias ainda em Jerusalém, sem atender o pedido, esperando que Lázaro morresse. E agora que Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, Jesus queria então manifestar o seu poder. E ele pergunta para as irmãs: aonde o puseram? E elas então começam a levar Jesus até o local do sepultamento.
Quando Jesus chegou com as irmãs junto à sepultura de Lázaro, ele pediu que os homens removessem a pedra. E uma vez removida a pedra, Jesus deu a ordem. No mesmo instante, o que estivera morto ressuscitou. E Lázaro saiu da sepultura envolto em mortalhas. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Este foi o maior milagre realizado por Jesus. Trazer de volta à vida quem há 4 dias já estava morto. E Jesus disse que Lázaro dormia. A Bíblia é coesa no ensino de que a morte é um sono. Infelizmente hoje, muitos pensam diferente e nós temos pelo menos 3 correntes diferentes de pensamento. Alguns acham que a pessoa quando morre, ela já vai para o céu no mesmo momento. Outros acham que a pessoa quando morre vai para o paraíso ou vai para o purgatório, um local intermediário para ser purificada. E há ainda aqueles que ensinam que uma pessoa quando morre passa por processos de reencarnação. Amigo, deixe eu dizer uma coisa para você com muita sinceridade. Essas teorias não têm nenhum valor à luz da Bíblia. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele é muito claro em ensinar para nós de que a alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. Quando a pessoa morre, ela fica num estado de inconsciência. Paulo, inclusive, diz de que os mortos estão dormindo em Cristo e somente na volta de Jesus é que eles despertarão. Ou seja, quem já morreu não tem consciência de tempo. Eclesiastes 9:6 diz a mesma coisa. Os mortos não sabem de coisa alguma. Ou seja, uma pessoa que morreu há 1000 anos atrás, para ela não se passaram 1000 anos, ela morreu e vai abrir seus olhos, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Se alguém morreu há 1 mês atrás, de igual forma, ele não sabe da passagem de tempo, porque quem morre está dormindo, um estado de inconsciência. Agora, Jesus ensinou em São João 5, 28 e 29, que todos os que se acham na sepultura, um dia delas sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus deixou muito claro que a morte é um estado de inconsciência, é um sono, e um dia os mortos despertarão. Se você quer crer nas palavras de Cristo, então você deve acreditar de que a morte é um sono, um estado de inconsciência, e daqui a pouco os mortos ressuscitarão, ou para a vida eterna, ou para a morte e destruição eterna. Qual será a sua escolha? Você acreditará no que Jesus ensina em sua palavra hoje? Se você quer acreditar nisso, se apegar a esta verdade, eu quero orar com você agora. Pai Santo, muito obrigado pela tua mensagem de hoje, que nos mostra que há vida após a morte. Não no sentido comum como se ensina hoje, mas quando o Senhor voltar, os salvos ressuscitarão. E 1000 anos depois, os ímpios, mas a ressurreição da condenação e da destruição. Que nós possamos estar fiéis ao Senhor, para estarmos prontos ou para a tua volta, ou mesmo para a morte, se assim o Senhor nos chamar. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Jesus disse que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que vai voltar. Espere.